Steel Ball Run, a parte 7 de Jojo, ela foi lançada em 2004 pelo Hirohiko Araki e só foi terminar em 2011, sendo que de 2004 para 2005 ela passou de shonen para seinen, né? Mas eu vou falar disso um pouco mais à frente. O mangá ele se passa nos Estados Unidos em 1890, acompanhando a história do Johnny Joestar, que é o protagonista, né? E ele é um ex-jockey que ficou paraplégico e ele decide entrar para a corrida Steel Ball Run, que é uma corrida com um vasto número de corredores que vai de São Diego até Nova York, então meio que atravessa o país inteiro. Então, indo para a corrida, o Johnny ele se encontra com um homem chamado Jairo Zeppeli, que ele possui uma habilidade meio desconhecida chamada de Spin, que ele usa essa habilidade e transmite pelas Steel Balls, que são duas bolas de ferro que ele tem. E aí ele usa meio que a habilidade principal dele que ele usa para lutar. Eu acho que vai ter umas cenas aí mostrando mais ou menos. E aí o Johnny fica interessado por essa habilidade, essa energia que tem do Spin, e ele encosta nas bolas dele. E aí quando ele encosta na bola de ferro do Jairo, ele consegue se levantar, né? Passa essa energia no corpo dele assim, e ele se levanta, né? E como eu falei, ele é paraplégico, ele tem cenas que ele tá de cadeira de roda. Isso é até um pouco interessante eu falar um pouco mais pra frente, mas às vezes no meio da luta assim ele cai. Muitas vezes eles estão de cavalo, né? Porque eles estão numa corrida. E ele cai do cavalo e ele não consegue, ele fica ali, tá ligado? Tipo, fica bem interessante assim no meio das lutas. Acontece várias coisas. Mas como eu disse, ele se levanta por um momento curto assim e ele fica interessado no Jairo, né? Na habilidade do Spin. Então, ele se junta no Jairo, que o Jairo também tá vendo competir a corrida. Aí os dois acabam se juntando. Não chega a ser assim, o Johnny que fica seguindo ele praticamente. E aí o Jairo vai atrás de tentar ganhar a corrida por um motivo do passado dele, né, que vai ser revelado depois. E o Johnny porque ele quer tentar descobrir o segredo do Spin, né, e ver se ele consegue recuperar a movimentação das pernas, consegue voltar a andar. Porém, né, com o decorrer da história, eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas eles acabam descobrindo que a corrida, né, Steel Ball Run, ela não é só uma corrida, né? O motivo dela não é simplesmente fazer uma corrida, mas tem um segredo escondido por trás, envolvendo o presidente dos Estados Unidos e partes de um corpo. Eu já falei muito, não pode falar mais, mas é por aí, né? Tem mais coisa. Bom, a parte 7, ela é uma continuação, mas sem uma ligação direta, né, com as outras partes da 1 a 6. Então, ele traz só algumas referências a personagens e também o uso dos stands. Os stands eles continuam, né, na parte 7. Para quem não sabe, o stand é meio que uma manifestação da energia vital da pessoa. Então ele forma esse espírito do lado dela, né? Na maioria das vezes é como se fosse um espírito mesmo do lado, às vezes é um objeto, alguma coisa assim. Mas fora isso não chega a ser grande coisa, né? Então se você não leu todas as outras partes, você ainda consegue ler a parte 7 de boa e entender tudo, menos as referências, é claro. Mas em geral, eu me diverti bastante lendo. Tem bem aquela pegada de Jojo, assim, né? Como eu falei, dá pra você ler sem acompanhar, mas quem já acompanhou também sabe, assim. Você vai vendo, tipo, como pode dizer, é uma pegada de Jojo, assim, tem uns momentos mais sérios, tem uns mais descontraídos, tem uns momentos bem tristes. Que, nossa, cara, quando vai desenvolvendo, tem muito bom, de verdade. Claro que assim, tem uns furos também, tem algumas coisas que acabam ficando meio sem explicação, ou uma coisa um pouco meio conveniente assim, mas não é nada demais, eu não me importei muito com isso, assim, não chegou a estragar nada não, sabe? Tem ótimos personagens também, todos, pelo menos pra mim, são bem característicos, né? É claro que também com o design do Araki, cara, é sensacional, parece que às vezes você tá vendo um desfile de moda assim, com as roupas e tudo. E o traço dele também é muito bom. E uma coisa, como eu tava falando, que é muito boa, né, em questão dos personagens também, é o desenvolvimento dos personagens, né? Principalmente a relação entre o Johnny e o Jairo, né, que eles acabam se juntando.
E aí vai falando tudo o passado deles, por que eles estão ali, quem que eles são, envolvimento dos dois que vai acabar formando uma amizade e tal. E, cara, é muito bom, cara. Quando você vê assim, os dois, tipo, eles mudam muito, cara. Muito legal mesmo. E não só isso, mas tem outros personagens também. Que vai passando a história assim, eles são bem desenvolvidos. Pelo menos assim, na minha opinião, conforme eu fui lendo, eu gostei bastante. Quando você vê o passado deles, é muito interessante. Aí você quer ler mais pra ver o que vai acontecer, sabe? E é muito massa isso. E pra finalizar essa questão da história, né? As batalhas, na minha opinião, são muito boas. Tem uma certa diferença até comparado às outras partes, né? Já que, como eu disse, a parte 7 ela passou a ser seinen, né? Que é uma categoria que você é meio que tipo jovem adulto, diferente de shonen, né? E que o shonen tipo é mais pra como que é, garoto, né? Tipo, quem lê mangá sabe, né? O shonen é um pouco mais de boa, mais tranquilinho, e o seinen é mais levado a sério, tem umas coisas mais fortes. E isso reflete muito nas batalhas. Você vê, tipo, comparando as batalhas das outras partes com a da parte 7, as partes 7, pelo menos pra mim, assim, são muito mais intensas, tá ligado? Tipo, eles se machucam de verdade. Eles se ferram muito, 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 muito. Toda batalha eles se ferram muito, só que não é aquele negócio de o cara toma uma facada no olho, aí vira a página, ele sai andando de boa, não aconteceu nada. Não, cara, eles se ferram muito mesmo. E tem hora que você olha e fala, mano, já era, cara, não tem como eles saírem dessa, tá? E fica muito massa no que você vai ler. E outra coisa que agrega bastante também nas lutas, é claro, são os stunts, né? Até que é o motivo em si das lutas serem assim, são os stunts. Que eles foram mantidos, né? Desde a parte 3, a parte 7 tá aí ainda com os stunts, que é acho que uma das coisas únicas do Jojo, na minha opinião. E como pode dizer, os stands eles estão bem. Tá muito legal nessa parte, tá bem diferente. Assim, ainda tá com a essência do stand, mas tipo, eles estão bem mais criativos, na minha opinião, né? As habilidades estão bem criativas. Tá bem divertido de ler, eu gostei bastante. Principalmente também tá bem equilibrado, sabe? Não é um stand extremamente mais roubado que o outro, eu achei que funciona bem. É claro que tem algumas exceções, tem uns stands, principalmente por questão de não sei se dizer de história, mas tipo acaba eu não quero falar para dar spoiler, eu nem vou falar tipo as habilidades nem nada, porque uma das coisas legais é justamente isso, você tá lendo ali, aí eles são atacados por um usuário de stand, e aí você tentar entender o que aquele stand, o que ele faz e o que ele, como pode dizer, você tentar adivinhar o que esse stand faz, o que ele pode fazer, qual que é a força dele, né? E aí isso também deixa interessante a luta, que além de estar rolando a luta, você tentar entender o que aquele stand faz. E muitas vezes os personagens também não sabem, então eles têm que no meio da luta ali entender o que aquele stand faz para eles conseguirem lutar, né? Não é simplesmente chegar lá, toma isso, pá, aí acabou, sabe? Então isso que eu achei bem legal. Bom, terminando essa questão de história agora, falando um pouquinho do traço, que tá sensacional, né? Por incrível que pareça, o Araki mudou o traço, né? Que muita gente pensa que o Jojo são os caras bombados lá e tal, e não é mais isso, mudou faz tempo. E então, assim, esse traço, o traço da parte 8 tá um pouco diferente também, mas da parte 7, cara, nossa, tá sensacional o traço dele, tá muito, muito bonito mesmo. Vou deixar passando as cenas aí, né? E tá muito massa os traços dele. Voltando àquela questão de Shonen Seinen, né, que eu tava falando. Porque quando ele tava na Shonen, ele tinha uma semana pra entregar, né, cada capítulo. Então, ele não tinha tanto tempo assim pra desenhar, então os traços não ficavam... Assim, não tava ruim, mas aí quando ele foi pra Seinen, ele teve um mês, né? Era mensalmente a revista. Então ele tinha um mês pra entregar, um mês pra desenhar. Então, tipo assim, cara, dá uma melhorada imensa. Eu vou estar deixando a comparação aí. Cara, fica muito, muito bonito. Eu ficava ansioso, cara, pra quando eu chegasse no outro capítulo, que tinha as capas, e as capas também são lindas que ele faz. E fica muito massa. E eu achei bom isso, né? Você parar de pensar. Porque agregou muito mais a obra do traço. Você vê as expressões dos personagens, assim, você consegue pegar o sentimento, né? Pelo jeito que ele desenha. Pelo menos pra mim, eu achei muito massa.
E como eu disse antes, né, parece que você está vendo um desfile de moda. E isso justamente porque o Araki ele se baseia em artistas famosos, revista de moda, né? Ele desenha, ele fica do lado ali com uma revista ou algo do tipo, e ele vai se inspirando e pegando. Vou deixar umas imagens aí pra vocês verem. E ele se baseia muito em. Como eu falei, revistas de moda, artistas e tal. E fica muito legal, fica um negócio meio diferente, sabe? Eu acho muito massa. Bom, em geral acho que é isso. Eu fiz esse vídeo dessa forma um pouco diferente, né? Como eu falei no começo, um pouco mais trabalhado que os outros. Eu espero que tenha ficado bom, que vocês tenham gostado. Porque deu trabalho. Mas tem problema, né? Assistam Jojo, ou nesse caso leiam, né? Parte 7. Para quem não tá muito afim de ver todas as outras 6, pode começar por essa. Como eu falei, você não tem físico no Brasil, então você teria que ler por scan, mas você consegue achar tanto colorido quanto traduzido para português, o que é muito bom, tanto em site ou aplicativo de mangá. Mas em geral é isso, recomendo bastante. A obra tem alguns probleminhas, alguns errinhos sim, né? Como eu falei, fica algumas coisas um pouco sem explicação. Mas eu não me importei muito, sinceramente eu me diverti muito lendo. Não me preocupei muito com isso. Então de qualquer forma, leiam, tirem suas conclusões aí, comentem o que vocês acharam. Se você já leu também, comenta o que você achou. E é isso, espero que tenham gostado. Valeu.